Mais uma aula da nossa EBD Transformadora, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando mais um trimestre, trimestre abençoadíssimo. Vamos falar sobre o Evangelho segundo João e a nossa temática para esse trimestre, que está sendo comentado pelo pastor Elienal Cabral, E o Verbo se fez carne. Olha que maravilha, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, baseado aí, tendo como base, como texto principal, o Evangelho, segundo escreveu João, nós vamos estar trazendo Jesus como o Verbo que se fez carne. Então, na visão de João, como é que ele descreve, como é que ele vai trazer para a gente esta identidade de Jesus? E hoje nós vamos começar com uma lição de número 1, a lição que tem o título O Verbo se tornou em carne. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo, tá? Ative o sininho para não perder as próximas aulas e os vídeos também que nós postamos aqui todos os dias. E você está na comunidade onde nós aprendemos para sermos transformados a cada dia, transformados para transformar. Isso é muito importante dizer aqui, tá? EBD Transformadora é o conhecimento que promove mudança. Seja muito bem-vindo. Vamos então começar com a nossa introdução e o nosso comentarista vai dizer que nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de João. Meus queridos, eu gostaria só de pontuar algo aqui muito rapidamente sobre essa expressão, o Evangelho de João. O mais correto a se dizer seria o Evangelho segundo João, ou o Evangelho segundo escreveu João. Porque o Evangelho não é de homem nenhum, O Evangelho não é de nenhum apóstolo. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo a ótica de Mateus, segundo a ótica de Marcos, segundo a visão de Lucas, segundo a narrativa de João. Então João está narrando aqui, segundo a sua perspectiva, a sua vivência, o Evangelho que não é dele. O Evangelho que é de Jesus. Então a expressão mais correta aqui, na verdade, seria que nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho segundo escreveu João. Então ele vai continuar dizendo que, em comparação aos outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o Evangelho segundo João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. Que nós possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, esta lição vai ser para inspirar ainda mais a nossa fé, crendo que Jesus, ele é a natureza de Deus encarnada, que Jesus é o Deus que se fez homem. Sendo assim, ele é o nosso intermediador. Devemos confiar na sua obra salvífica na cruz do Calvário. Então nós vamos ser fortalecidos através dessas lições abençoadas a partir desta aula de hoje. Então a palavra-chave para esta lição é encarnação. Vamos tratar da encarnação de Cristo e por que isto é de suma importância. E daí vem exatamente o título de nossa lição de hoje, que é o título O Verbo se tornou em carne. O primeiro tópico dessa lição vai trazer um título de O Evangelho segundo escreveu João. Vamos tratar um pouquinho sobre a autoria e a data deste evangelho, que é como ele começa o primeiro ponto. Ele vai dizer que o apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação de sua autoria encontra-se no próprio texto. João, capítulo 21, versículos 20 e 24. E também está escrito nos denominados pais da igreja. Então, vários inscritos do começo da igreja, dos pais da igreja, vão também trazer este fundamento de que este evangelho foi escrito pelo próprio João. E é importante começarmos a dizer, inclusive, o significado do nome João. João significa graça divina, isso é muito importante. Daí vem a temática geral desse evangelho, falar sobre a graça encarnada, o Deus que se fez homem, e ele se fazendo homem, ele pode ser o intermediador. Sendo assim, só ele é a ligação entre os seres humanos e entre Deus. Daí, o nome disso é graça, e o nome de João significa graça divina ou graça de Deus. Isso é muito importante saber, tá? Outra curiosidade sobre João é a forma como Jesus tratava João, a forma como ele chamou João. Ele chama João de filho do trovão.
Por que filho do trovão? Vamos entender que João, ele tinha talvez um temperamento um pouco mais aguçado, um pouco mais agressivo, um pouco mais intenso, né? E por isso talvez tenha recebido esse nome de Jesus chamado filho do trovão. Por que isso? Importante dizer que Lucas, capítulo 9 e versículo 54, nós vamos perceber que naquele episódio os samaritanos não querem receber Jesus e seus discípulos. Qual foi a atitude de João e Tiago, os dois irmãos? É falar para Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós oremos agora? Acho que deve ter lembrado de Elias. E diz: Senhor, o Senhor quer que nós oremos agora e que fogo do céu desça e consuma imediatamente esses homens que não querem nos receber? Então você vê aqui um espírito mais aflorado, né? Uma coisa mais, uma demonstração de um zelo mais fervoroso. Isso vai trazer a intenção da característica de alguém que tem um gênio um pouco mais forte. Nós vamos observar também outro episódio muito importante, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37, que ali nós vamos ver quando João e Tiago, esses dois novamente, pediram ao Senhor que eles se assentassem, uma à direita e o outro à esquerda. Nós temos aqui uma paixão mais intensa por estar perto do mestre. Nós temos aqui até uma ambição dos dois para estar juntinhos do mestre ali. Isso vai caracterizar o quê? Alguém que tem um espírito forte, né? Alguém que tem um espírito aí um pouco mais aguçado. Só que esse mesmo discípulo que tem uma característica um pouco mais explosiva, um pouco mais firme, nós dizemos assim, foi um homem que foi totalmente mudado pelo Senhor ao ponto de ser chamado de o apóstolo do amor, aquele a quem Jesus amava. Ou seja, o autor deste evangelho, né, João, ele também escreveu as 3 cartas que levam o seu nome e também escreveu o livro do Apocalipse. E esse homem, filho do trovão, foi transformado de fato em um homem com um coração novo, em um homem com um coração abençoado por Deus. Só quem pode fazer isso é o nosso Senhor Jesus. Por isso que João vai tratar sobre esse Jesus encarnado. Então, assim, esse título, Os Filhos do Trovão, simboliza o que? Uma paixão inicial, aquele primeiro amor intenso, e também vai trazer uma força com que mais tarde eles proclamariam o Evangelho, uma força que viesse contribuir para que mais tarde eles viessem defender o Evangelho com muito temor, com muito tremor, com muita ousadia, porém com muito respeito. Esse João, filho do trovão, foi quem escreveu esse evangelho. Os pais da igreja também vão afirmar que João foi o escritor desse evangelho. Outra informação muito importante é consultar os escritos extrabíblicos. Quem são esses? São os escritos dos irmãos que começaram a igreja, que deram prosseguimento ao começo da igreja, porque a igreja não parou em Paulo, não parou em João, né? Alguns deram continuidade a esse ministério. Quem foi eles? Eles também falaram sobre João, eles também falaram sobre a autoria do Evangelho segundo João. Irineu de Lyon, por exemplo, ele foi um homem que foi discípulo de Policarpo. Policarpo, por sua vez, foi discípulo direto de João. Então Policarpo ensinou Irineu e ele escreveu sobre a autoria do apóstolo João sobre esse evangelho. Então é importante dizer que Irineu ele só escreve dando esta ênfase e esta certeza porque ele aprendeu de Policarpo, que Policarpo aprendeu diretamente do apóstolo João, porque Policarpo foi discípulo direto de João. Olha como é que é importante também a gente consultar, né, os documentos do início da igreja. Então, além desse próprio texto de João, capítulo 21, trazer João como esse grande possível autor desse evangelho, né? Nós temos também a história da igreja contando através de Irineu de Lyon, que o próprio João foi quem escreveu. E essa citação de Irineu está em um dos seus livros, inclusive o que mais teve repercussão, que é um livro chamado Contra as Heresias. E neste livro, no livro 3 e no capítulo de número 1, ele vai escrever da seguinte forma. A citação dele é com estas palavras. Irineu escreve: depois João, o discípulo do Senhor, aquele que também se reclinou sobre o seu peito, publicou o evangelho enquanto residia em Éfeso, na Ásia. Então, segundo Irineu, que aprendeu de Policarpo, que aprendeu diretamente com o próprio apóstolo João, Irineu está dizendo que João escreveu esse evangelho ainda quando ele residia na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Isso aqui é muito importante, porque isso vai acontecer antes dele ser exilado para a ilha de Patmos. Conhecemos a ida de João, né, com o imperador Domiciano, deportando João para a ilha de Patmos. Antes de ir para a ilha de Patmos, ele escreve então, entre o ano 80 e o ano 90, o Evangelho segundo o que leva o seu nome. Então nós entendemos que ainda em Éfeso, ele escreve esse Evangelho maravilhoso, trazendo Jesus como 100% homem e 100% Deus. João, ele também complementa os 3 Evangelhos. Por que ele complementa os 3 Evangelhos? O Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas.
é um complemento porque, diferentemente, né, dos outros evangelhos que circulavam entre as igrejas, o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas é um relato mais narrativo. É um relato que vai trazer uma conotação mais histórica, o Jesus andando aqui. Mas o Evangelho segundo João é um pouco tanto diferente, porque é um conceito mais teológico aprofundado, porque a intenção de João é trazer a divindade de Jesus. Tanto é que nós só temos sete sinais, que João nem chama de milagres, João chama de sinais. Esses 7 sinais é para evidenciar a divindade de Jesus. Então, nos evangelhos anteriores, nós temos muitos milagres. Então, a intenção de João não é trazer os milagres em si, mas sim falar sobre o divino Jesus. O Jesus que foi 100% homem e que é 100% Deus. Essa é a grande intenção de João. Então, ele vem como um complemento. Se nos outros evangelhos Jesus é um homem poderoso, se nos outros evangelhos ele é o Messias, o Filho de Deus, em João ele tem sinais de que ele é o próprio Deus. Daí vem a expressão: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A intenção de João é justamente não falar das coisas físicas meramente ou visíveis, palpáveis. A intenção de João é falar das coisas espirituais, porque ele quer falar sobre a divindade de Jesus. Isso é muito, muito importante. Então, os ensinos mais detalhados sobre o Espírito Santo nos evangelhos, você vai encontrar exatamente no Evangelho segundo João também. Então, ele vai dar ênfase, muita ênfase, ao Espírito Santo. A intenção do Evangelho é exatamente essa. Os relatos únicos que nós vamos ter no Evangelho de João, por exemplo, é o relato de Nicodemos. A necessidade de nascer de novo, da água e do Espírito, para que possamos ver o reino de Deus. Outro relato que é singular no Evangelho segundo João é a ressurreição de Lázaro. E essa intenção vai antecipar a sua crucificação. Ao falar sobre a ressurreição de Lázaro, automaticamente isso liga a sua morte na cruz, porque logo depois eles procuraram Jesus e prenderam Jesus. Então há algo muito importante aqui em dizer que João vai trazer Jesus como aquele que tem poder sobre a morte, como aquele que tem poder de transformar vidas, porque Jesus, ele é Deus. Essa é a perspectiva de João. Então a autoria e data está mais ou menos aí interligado entre o ano 80 e o ano 90, e claro que muito provavelmente que foi o próprio apóstolo João quem escrevera este evangelho. O segundo ponto desse primeiro tópico fala sobre o propósito do evangelho. Então qual é a intenção desse evangelho? O que João buscava? O que ele queria passar? Qual era a informação que ele queria passar para os seus leitores ao escrever esse evangelho tão importante? O nosso comentarista diz que o evangelho de João, ou Evangelho segundo João, tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, ao crer, encontrar a vida em seu nome. Ou seja, só através do nome de Jesus nós conseguimos alcançar vitória. Esta vitória fala-se sobre a salvação. A salvação está no Filho de Deus, e João vai trazer que Jesus, ele é o Cristo. Cristo é o enviado. Ele vai trazer neste evangelho evidenciar que o enviado, aquele que havia de vir, o Messias, o Meshirá, é exatamente Yeshua, é exatamente Jesus de Nazaré. Ele era aquele que havia de vir, e só por meio dele nós encontramos a salvação em Deus. Então, além disso, João também tem um propósito de combater heresias contra a humanidade e a divindade de Jesus. Porque nesta época as heresias estavam se alastrando, principalmente o gnosticismo. E João, ele foi um grande refutador, ele foi um grande nome que contra o gnosticismo, ele sempre embatia, ele sempre traz nas suas cartas, ele sempre vai trazer, inclusive no Apocalipse, citações que vão remeter a uma contraposição à ideia gnóstica, e no Evangelho ele também vai defender a fé contra as heresias da sua época. O gnosticismo estava trazendo Jesus como aquele que não havia vindo em carne, que Jesus era apenas um espírito materializado ou que era apenas uma ilusão de ótica. E João está trazendo bem claro que o Jesus, ele encarnou de fato. Ele veio 100% homem, por isso que o nosso textuário vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, ou seja, nós percebemos, nós convivemos com ele e nós percebemos que de fato ele era 100% homem. Aí uma argumentação contra os gnósticos. Ele também escreve este evangelho trazendo Jesus como o único caminho para a salvação. É ele quem vai dizer, João 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então, outro objetivo foi justamente consolar os irmãos, fortalecer a fé dos irmãos que estavam sendo perseguidos. Por quê? Escrevendo este evangelho entre o ano 80 e o ano 90, estamos falando de um episódio que foi após a destruição do templo de Jerusalém. Lembra? Quando os romanos invadiram e destruiu tudo, muros, destruiu portas, destruiu o templo. Isso para se cumprir o que Jesus falou em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então ali estava uma grande perseguição do Império Romano, inclusive a cidade destruída, os muros destruídos, tudo dilacerado. E então João, lá em Éfeso, sabendo dessa perseguição do Império Romano, ele escreve também com a intenção de fortalecer os irmãos na fé. Além disso, consolar a igreja para que ela continuasse firme no Evangelho, mostrando que Jesus era o Messias prometido, que eles não deviam voltar atrás ante a perseguição dos romanos, porque o Jesus em que eles estavam crendo não era simplesmente uma ilusão de ótica, era o Messias que havia de vir e só nele alcançariam a salvação. Além disso, também, ele vai trazer esse evangelho para dar esperança. Isso é muito importante. Lembrando que Jesus venceu, que ele é o vencedor. Ele venceu a morte e, além disso, ele promete vida eterna. Ele vai deixar bem claro que esse Jesus disse que ele era o pão da vida. Se alimentando dele, nós teríamos vida eterna e nunca mais teríamos fome em nosso espírito. Isso era para dar esperança para os irmãos que estavam sendo perseguidos. É um evangelho maravilhoso. Para preservar também, ele vai escrever esse evangelho para preservar o testemunho dos apóstolos, para deixar bem claro que eles foram testemunhas oculares, testemunhas visíveis, testemunhas contemporâneas de Jesus. O que ele vai trazer no Evangelho é que nós vimos tudo isso que nós estamos contando aqui. Isso vai preservar o quê? A visão ótica dos discípulos, a visão ótica dos apóstolos enquanto andavam com Jesus. Para que não caísse, nesse, eu posso usar uma frase popular, quem conta um conto aumenta um ponto. Para que não houvesse esse tipo de problema, então eles escreveram para deixar bem claro e assim também perpetuar as informações para não serem adulteradas em relação à ação do próprio Jesus, a obra feita pelo próprio Jesus. Um relato fiel, um relato definitivo de quem era Jesus, baseado no que eles viram e ouviram, eles estavam junto com Jesus, e isso aqui vai preservar esse momento que eles passaram com Jesus, tá? Nós vamos ler João capítulo 20, versículo 31, que está escrito: estes, porém, o próprio João escrevendo no final aqui desse evangelho, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o enviado, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Crendo, você vai ter salvação, mas crer no nome de Jesus. Aqui também, João vai trazer para a gente uma intenção de Jesus como o cumprimento das promessas. Escrever esse evangelho é deixar às claras que Jesus veio cumprir tudo o que estava predito pelo Antigo Testamento. Por exemplo, apresentado como o Cordeiro de Deus, João capítulo 1 e versículo 29 vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é tirado através de Jesus Cristo. E também aqui vai trazer uma revelação de sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Isso é para expressar que o Messias deveria cumprir essas obras, deveria fazer esses feitos, e Jesus fez. Se ele fez, ele era o Messias que havia de vir, ele era o Cristo prometido. Além disso também, a plenitude, a perfeição que envolve o Evangelho segundo João é uma evidência do cumprimento das profecias. Por exemplo, a criação do mundo em 7 dias. Outra coisa importante é que ao selecionar 7 sinais, como eu já mencionei, ele só coloca 7 sinais neste evangelho, ele está trazendo uma conotação de perfeição e de completude. Ou seja, Jesus, ele é aquele que veio cumprir os sinais por completo, na sua plenitude, de uma forma perfeita. Além de falar sobre a criação no primeiro versículo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, ele vai dizer no verso 3 que todas as coisas, todas, foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está dizendo, se a criação foi perfeita, foi por Jesus, porque ele é perfeito. Olha que coisa maravilhosa, Além disso, ele vai dizer que os milagres são suficientes, que os milagres são completos para revelar, evidenciar que Jesus é de fato o Filho de Deus. Esses então são alguns propósitos do Evangelho segundo João.
O terceiro ponto aqui fala sobre a natureza de Jesus. Então, qual é a natureza de Jesus numa visão e numa ótica do Evangelho segundo João? O nosso comentarista vai dizer pra gente que, apesar de o Evangelho sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana, uma natureza totalmente 100% humana. Porque quando João vai declarar, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, isso em João capítulo 1 e versículo 1, aqui João não vai deixar dúvidas, nenhuma dúvida, sobre a divindade de Jesus. Porque ele está dizendo, o verbo era Deus. Ele está identificando esse verbo como o verbo chamado Logos. E esse conceito era bem conhecido entre os gregos. Na cultura grega, a palavra Logos era muito conhecida, porque ela era atribuída ao divino. A palavra Logos é aquela razão pensante pelo que o planeta existe e faz com que ele se movimente. O que João está trazendo que ele é o Logos, está dizendo esta mente pensante, esta razão que faz os astros se moverem, isso tudo que é sustentado pela razão, na verdade, é Jesus. Ele é o grande motivador pelo que o universo existe. As coisas só acontecem porque ele é o Logos, e esse Logos, ele foi encarnado, ele veio aqui entre nós. É o que João vai defender aqui. E além dessa aplicação profunda da teologia trazida por João, ele vai trazer também a natureza humana de Jesus, uma natureza que é defendida por ele de uma forma muito louvável, quando ele vai dizer que o verbo, no versículo 14, e o verbo se fez carne, esse logos, esta razão pensante, isso que faz com que tudo aconteça, ele se fez carne. E não só assim, ele habitou entre nós, e estando aqui, vimos ele entre nós, e cheio de graça e cheio de verdade. Ele veio trazer uma verdade de Deus para nós, cheio de graça, um favor imerecido. Ele veio aqui trazer salvação. Esse grande sustentador, esse grande arquiteto do universo, o Logos, ele se tornou carne e habitou entre nós para trazer a sua graça. Olha que coisa maravilhosa. Então João vai trazer aqui de uma forma bem clara o mistério desta encarnação, o mistério da encarnação de Jesus, ou seja, ele traz o Deus eterno, esse Deus transcendente que se fez homem, que se fez ser humano, Jesus Cristo. Revelando essa natureza verdadeira divina e verdadeira humana, sem confundir, sem diminuir as coisas, João vai trazer uma testemunha viva de que ele habitou. Eu estive com ele, eu habitei e vi ele entre nós. Isso é muito importante dizer, porque quando João fala assim, ele habitou conosco, ele está dizendo que Jesus estava cumprindo, e ele está enfatizando também o cumprimento sobre o nome Emanuel. Lembra disso no Antigo Testamento? A gente vai ver isso em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Está escrito, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal, Isaías? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Qual é o significado de Emanuel? Deus conosco, Deus está conosco, Deus está entre nós. Daí João vai escrever que ele se fez carne e habitou entre nós, Deus conosco, o Emanuel. Então, em termos de conclusão para esse nosso primeiro tópico aqui, falando sobre o Evangelho segundo João, nós podemos dizer que o Evangelho segundo João foi redigido com um propósito, de nos fazer crer que Jesus Cristo é o Verbo divino, é o Verbo encarnado, é o Logos em carne. E por consequência disso, nós temos vida apenas nele. Quer ter vida? É Jesus, é o Logo encarnado. Jesus é a expressão de quem é Deus, e só através dele nós temos salvação. Então esse é o conceito geral do Evangelho segundo João. Tá gostando de nossa aula? Tem certeza? Olha lá, hein? Deixa o like aqui, coloca nos comentários o que você está achando, dá um glória a Deus aí, um aleluia, um amém, acrescente alguma coisa, vamos conversar através do nosso chat, mas não esqueça, se você é novo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque você está no EBD Transformadora. É o conhecimento que promove mudança e é assim que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, aguardando a volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Meus queridos, vamos então para o segundo tópico da lição, que vai enfatizar agora em Jesus. Jesus, o Verbo de Deus. Vamos ver o que o nosso comentarista traz para a gente? O primeiro ponto, ele vai falar sobre a revelação que ultrapassa o passado. Não é algo que ficou lá
extenso apenas a um tempo remoto, mas isso ultrapassa o passado, ou seja, o presente e o futuro. Tudo isso há uma revelação sobre Jesus, esse verbo de Deus. Ele diz aqui, no princípio era o verbo, assim está escrito. É provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1 e versículo 1. Eu não tenho dúvidas que a expressão de João é para atribuir-se a Gênesis capítulo 1 e versículo 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a eternidade do verbo é algo aqui muito claro quando João diz que no princípio era o verbo. Fazendo alusão do Gênesis capítulo 1, versículo 1, está falando sobre a eternidade. Esse Logos, ele é eterno. E a missão aqui não se limita apenas a ser um mensageiro. Ele está dizendo que esse verbo, esse Logos, não se limita a ser apenas um profeta, a ser apenas um mensageiro, porque ele é a revelação completa de Deus, completa na sua humanidade, e ele já subsiste desde sempre. A eternidade é o que o move, e tudo o que existe, tudo o que foi criado, só foi criado porque ele criou. Se ele criou todas as coisas, significa dizer que ele é antes da criação. Só a eternidade pode ser anterior à criação, porque toda a criação teve um começo. Eternidade não tem um começo. Daqui ele vai deixar bem claro a eternidade do verbo, o Logos é eterno. Ao usar esse termo verbo que a gente está tratando aqui, que é inclusive a temática principal deste segundo tópico, ao usar o termo verbo aqui, meus queridos, João não está só se referindo a um ato criativo de Deus. Não. João está indo um pouco mais a fundo. Ele está trazendo uma comunicação de Deus. Isso é muito importante dizer. Que comunicação é essa? É uma comunicação entre o Criador e a criatura. Em outras palavras, Jesus é a palavra final. Jesus é a palavra que fecha, é a palavra definitiva, é a totalidade de Deus para com a humanidade. Jesus é o grande porta-voz de quem é Deus. Jesus é o grande emissário da informação de como nós conhecermos de fato quem é Deus. Só através de Jesus, porque ele é eterno e habitou entre nós. Por isso que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna que nós possamos ter. Então esse conceito vai reforçar o que outras partes do Evangelho de João também vai nos trazer. Por exemplo, João capítulo 8, versículo 58, o próprio Jesus diz: antes que Abraão fosse, antes que Abraão existisse, eu sou. Então isso vai mostrar que Jesus sempre existiu, de uma forma transcendente ao tempo e ao espaço. Em outras palavras, essa expressão aponta para a imortalidade. Vai trazer também uma conotação imediata e constante da presença do verbo, do Logos, junto a Deus. Ele sempre foi presente junto a Deus. Ora, porque ele é Deus. Antes da criação de todas as coisas, ele já estava no princípio com Deus, como diz João. Olha que coisa maravilhosa. Além disso, nesse verso 1, João vai trazer também uma intenção para a gente aqui, sobre o Jesus, o verbo de Deus, que é o que nós estamos tratando, sobre a revelação, como é que ele se revela assim. Nós vamos entender também que aqui João está trazendo uma unidade do verbo. O verbo unido a Deus. E o verbo estava com Deus, é o que ele vai escrever. Quando ele diz que o verbo estava com Deus, ele está utilizando aqui um termo grego chamado en. Esse termo grego, que é en, indica uma ação contínua. Não é algo que ficou lá. Ele estava com Deus e não está mais. Não é isso. Ele estava é uma expressão en, é uma expressão contínua, uma continuidade. Não é um passado distante, mas sim algo que acontece em um passado remoto, mas que continua acontecendo. Então esse entendimento aqui, ele vai corroborar por outros versículos, ou vai dar aí uma referência com outros versículos do próprio Evangelho segundo João. Porque neste Evangelho, no capítulo 10 e versículo 30, está escrito que Jesus ele afirmou categoricamente: eu e o Pai somos um. Além disso, João 14:10, o próprio Jesus diz: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Em resumo, o verbo aqui estava dizendo que ele é o próprio Deus e sempre esteve com Deus porque ele é Deus. Por isso João vai escrever isso aqui pra gente. A sua eternidade, a sua imortalidade, é assim que ele se revela. Esse verbo aqui, ele está sempre e continuará sempre estando com Deus. Então João, ele também vai enfatizar esta união do verbo com Deus no contexto da Trindade.
quando ele vai envolver tanto o Pai quanto o Espírito Santo e a figura de Jesus nesta unidade com Deus, envolvendo também o Espírito Santo. Isso é muito importante dizer. João capítulo 16, versículos 13 ao 15, nós vamos ler que Jesus vai dizer: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então aqui nós temos algo muito lindo. Nós vemos que o Espírito Santo age em plena comunhão, em plena conformidade com o Filho e com o Pai, revelando assim a vontade de Deus, que é expressa em Cristo, o Cristo encarnado, porém em união, em relacionamento com o Espírito Santo e com a figura do Pai. Por isso João vai trazer esta unidade. Então João também vai trazer esta revelação de Jesus através da criação. Esse verbo, esse logos, ele é criador. Tudo acontece, ele não só sustenta todas as coisas, mas ele sustenta o que ele já criou, ele é criador. Quando nós vamos ler o que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16, Paulo vai esclarecer isso para a gente. Quando ele escreve: porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Paulo aqui, ele vai dar ênfase a esta verdade, a verdade de que Cristo, o Logos, o Verbo, é central. Ele não é apenas ato da criação, ele não apenas agiu na criação, mas ele é o ponto principal, central, é o fundamento desta criação. Ele é o começo e ele é o fim desta criação. Tudo se resume nele, no Verbo, no Logos. Jesus é a chave criadora, refletindo as suas funções, as funções de um Logos. O Logos, ele tinha que ser visto como aquele ao qual Deus cria o universo. O Logos é a palavra que gera o universo. O Logos é a palavra que começa o universo e assim é sustentado por esta palavra. Aquela alusão grega para o Logos como algo criador do universo ou um agente criador do universo, ele está dizendo, esse agente criador é o próprio Jesus, porque ele é o Verbo encarnado. Esta é a revelação de Cristo aqui, mediante a ótica de João. O segundo ponto desse segundo tópico fala sobre a natureza fundamental do Verbo. Aonde está a fundamentação da natureza do Verbo? O nosso comentarista vai dizer que, tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui ele está trazendo uma expressão alfa e ômega. Este alfa e ômega é usada para indicar a totalidade do ser de Deus. Ele é completo em si mesmo. Ele não tem meio termo. Tudo inicia-se nele e tudo tem um fim nele, tudo se converge nele. Ele é a expressão que é total de Deus. Por isso que ele é o alfa e é o ômega. Ele vai abranger o quê? O início e o fim de todas as coisas. Então esta completude aqui, esta fundamentação da natureza do Verbo vai ficar bem claro. Quando ele escreve no primeiro capítulo, versículo que nós já lemos aqui, quando ele vai dizer, no princípio era o Verbo. Já vimos o que significa verbo, que é a palavra logos. Que essa palavra logos vai estar atribuída sempre à manifestação do Deus Criador, desta razão criadora. Ora, se é a manifestação através da palavra logos, aqui está se cumprindo, então, o que está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 2 e 3, que vai dizer que antes Deus falava conosco através da sua criação. Falava conosco através dos profetas, que são criaturas do Senhor. Porém, agora fala conosco através do Filho. Então, o Logos falava através dos profetas, hoje ele continua falando agora através do Filho, a própria figura criadora. O Deus revelado, o Deus eterno, habitando entre os homens. Isso aqui vai deixar bem claro que, além da simples palavra dita, vai incluir uma manifestação total da vontade de Deus, da essência divina na vida e na morte e na ressurreição de Cristo. É assim que ele fala conosco.
Então esse título aqui, atribuído a Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, vai reforçar a eternidade. Vamos ler o que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13? Isso aqui é muito importante para que a gente entenda esse conceito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O 14, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. O que ele está dizendo é: tudo converge em mim. Essa é a essência fundamental da natureza do verbo. Este verbo é o verbo completo, é um logos íntegro, é um logos pleno em sua totalidade, em sua soberania, porque ele é tudo em todos e só por meio dele nós podemos entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus por isso. O terceiro ponto vai falar sobre o princípio, ou no princípio era o verbo. O que João estava trazendo com esta expressão que no princípio era o verbo? Algo muito lindo aqui, o comentarista vai começar a falar que, conforme nós já referimos aqui, já falamos, né, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz para verbo é logos, que significa palavra. O conceito logos traz consigo a noção da expressão tanto da razão quanto da linguagem. Então aqui é uma expressão da razão, a razão criadora. Para a gente simplificar aqui, esse conceito, o conceito de logos, ele é diretamente ligado a uma ideia de revelação. O logos é uma revelação, uma manifestação de Deus. Significa dizer que Jesus, como Logos encarnado, não é apenas um portador da palavra de Deus. Ele não veio trazer a palavra de Deus, mas é a própria palavra encarnada, a própria palavra andando no meio dos homens. Esse é o conceito trazido por João, a própria palavra feita carne. E esta palavra vai revelar o Pai de uma forma completa, de uma forma definitiva. Isso é muito importante, porque vai cumprir o que está escrito em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3. Porque está escrito que anteriormente Deus falava de diversas formas, de diversas maneiras. Mas agora ele fala conosco através do Filho. Que várias maneiras são essas? Ora, se o Logos é a expressão de quem é Deus, é a expressão do divino, é a expressão da criação do divino, então o que Hebreus está dizendo é que anteriormente Deus falava por meio da sua própria criação. Falava por meio das coisas. Agora, o próprio Deus fala conosco, que é Jesus, o verbo encarnado. Isso vai trazer para a gente uma expressão exata do ser de Jesus. Deus fala conosco através do Filho. É o Emanuel, é o Deus conosco, falando sobre e também revelando sobre a sua soberania, sobre a sua eternidade. Isso é muito importante. Então isso vai muito mais além do que simplesmente um logos, uma expressão de uma frase, uma expressão de uma palavra, mas sim esta palavra totalmente inclusa, ou seja, a manifestação total da vontade e da essência divina. Ou seja, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus, nós encontramos o Deus encarnado. Esta é a grande expressão de no princípio era o verbo. A intenção de que ele sempre se manifestou, ele sempre se tornou revelado através das coisas, mas agora ele se auto-revelou encarnando. E nós vemos isso através da sua própria vida aqui na Terra, quanto a sua morte e a sua ressurreição. Em termos de conclusão do nosso segundo tópico, nós podemos entender que o Evangelho segundo João retrata Jesus como o Verbo divino, o Logos divino, a palavra encarnada, que se fez presente na história da humanidade. Então, o Senhor escreveu a história, mas ele também inseriu-se nesta história. Esta é a intenção do Verbo, do Logos, ter se feito carne, ter se feito semelhante aos homens. Glória a Deus. Vamos então continuar? Vamos para o nosso terceiro tópico, não menos importante, que vai falar sobre a encarnação do Verbo. Aqui nós vamos ver os 3 pontos, e o primeiro deles vai falar sobre a manifestação do Verbo e a luz do mundo. Vamos ver então como é que é essa manifestação e essa luz do mundo, como a gente vai conseguir fazer essa divisão desses dois conceitos aqui. A inscrição da nossa revista diz que João, ele identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele traz uma distinção entre luz
e trevas. Então vamos aqui começar a falar sobre o conceito de manifestação e depois vamos entrar um pouquinho no conceito do que é luz e trevas para entendermos essa questão da encarnação e da manifestação de Cristo entre os homens. Então, se tratando disso, nós vamos perceber que João vai ensinar aqui pra gente que Cristo, ele sendo eterno, ele sendo divino, ele não permaneceu oculto. Ou seja, se ele veio como luz, a luz não pode ser ocultada. O próprio Jesus falou isso. Você não pode pegar uma lâmpada e colocar embaixo, enfim, de uma cama, embaixo de algum recipiente. Ele tem que estar visível, tem que estar à mostra. Então, quando ele vem como luz, automaticamente ele está se manifestando como aquele que não é oculto, não é aquele que está escondido, mas revelado. Ele revelou-se ao mundo e ele se revelou de diversas formas. De um jeito bem rápido, a gente vai trazer aqui alguma dessas manifestações de Jesus, baseado, claro, no Evangelho segundo João. Por exemplo, o verbo, o Logos, Jesus, ele é manifestado na sua criação. João vai dizer isso no versículo 3 do capítulo 1, quando ele escreve todas as coisas, nenhuma delas ele deixa de fora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe, nada do que nós vemos haveria sido feito, se não fosse por ele, né? Então João está deixando bem claro aqui que desde sempre ele já se manifesta através da sua criação. O Logos já está explícito na sua própria criação. Então esta manifestação, né, dessa obra criativa vem revelando ao longo dos séculos o poder da glória de Deus. Salmo 19, verso 1, vai dizer que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, quando eu olho para os astros, quando eu olho para tudo que está criado, eu observo que esta é uma declaração do Logos, é uma declaração desde sempre deste verbo encarnado. Então, a manifestação já começa muito antes. A manifestação já começa desde o começo da criação de todas as coisas. E assim, a sua manifestação. O verbo também, né, Jesus, Logos, ele é manifestado através da revelação profética. E quando eu digo revelação profética, eu estou me referindo à palavra de Deus, às escrituras, aquilo que foi escrito, tanto que foi dito pelos profetas de forma visível, de forma tangível, audível, quanto depois de escrito, o que leram após a existência desses profetas. A profecia bíblica, a profecia que estava escrita, também é uma forma pela qual o Logos foi revelado entre os seres humanos. Porque antes da encarnação de Jesus, antes dele se tornar ser humano, Deus ele já havia falado de várias maneiras. Hebreus capítulo 1, por exemplo, versículos 1 e 2, fala exatamente sobre isso. Olha como é que está escrito. Havendo Deus antigamente, falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós hoje falou-nos nos últimos tempos pelo Filho. O que ele está dizendo é essa manifestação aqui e agora, visível, do Logos, já havia sido manifestado, só que não da forma visível, mas através de outras maneiras, inclusive através da criação, mas através dos profetas que profetizavam sobre ele. Agora ele encarnou. Hoje, Deus fala conosco através do Filho. Mas antes ele já vinha falando conosco, já havia se manifestado de várias maneiras. Então, a manifestação do verbo, através das escrituras e através dos profetas, já apontava para a vinda do Messias. Já apontava para o Cristo, aquele Cristo de Nazaré. Inclusive, o próprio Moisés, ele declara algo semelhante a isso no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Está escrito assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. O que Moisés está falando é: eu fui enviado ao Egito, o Egito simboliza o mundo, para tirar vocês, povo de Deus, de lá, para levar para uma terra santa, para uma terra prometida, para Canaã. E durante esse processo houve milagres, houve sinais de que Deus está conosco. Assim como acontece comigo nessa trajetória, vai nascer um do meio de vocês, irmão de vocês, judeus como vocês, israelitas como vocês, que vai ser como eu. Em que sentido? Vai ser o libertador de vocês. Só que muito mais além. Não vai libertar de um Egito físico, mas o Egito representa o mundo. Ele virá, enviado pelo Pai, para poder tirar vocês desse Egito que é o mundo,
E nesse processo de peregrinação haverá sinais, e a partir disso ele levará vocês para uma terra prometida, para a salvação. Que terra prometida é essa? A Bíblia diz que é a nova Canaã, a nova Jerusalém. Então nós observamos que há uma manifestação também por meio das profecias, por meio das escrituras. Assim o verbo se tornou conhecido. Outra forma pela qual o verbo também é manifestado é através da redenção. O processo de redenção é um processo que evidencia a manifestação do Logos, que Lucas capítulo 10 e versículo 19 fala algo muito lindo sobre esse assunto. Vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então esta missão culminou aonde? Na cruz do Calvário. Ali Cristo se entregou para nos reconciliar com Deus. Estávamos perdidos. E ele se manifestou através da sua redenção. Porque se o Logo é Deus e só Deus pode salvar, o Logos culminou isso na cruz do Calvário, trazendo assim uma redenção. Então o Logos é Deus, o Verbo é Deus, porque ele tem o poder de salvar. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que ele se revela? Ele se revela nesse ato de redenção. Então aqui fica claro, fica muito evidente que a manifestação do verbo ocorreu de maneira progressiva. Desde a criação, passando pela revelação profética, passando pela inscrição, a inspiração e inscrição das Escrituras, até a sua encarnação. Depois disso, a sua obra na cruz do Calvário, e a sua ressurreição para selar a nova aliança. A partir da nova aliança, isso é um ato contínuo, porque até os dias de hoje, esta manifestação pela redenção continua chamando pessoas, continuam agregando pessoas, continuam alcançando vidas, almas que estão perdidas, estão sendo encontradas através desse processo de redenção. Então a redenção também é algo em que Deus se manifesta, e Jesus se manifestou através desse ato, para se cumprir o que estava escrito no Antigo Testamento. Abacuque capítulo 2, versículo 14, está escrito, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que glória é essa? É aquela glória que Isaías viu os serafins cantando. É a mesma glória. É a glória da salvação, da redenção. É a glória da graça de Deus. Porque João vai dizer, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É esta glória que Abacuque está profetizando aqui. Então ele também se manifesta, e ele se fez conhecido, se manifestou através também desse processo de redenção, desse ato de redenção. O próximo termo que vai ser utilizado aqui pelo comentarista Elienay é sobre a questão do verbo em correlação à luz do mundo. E ele vai terminar dizendo que a seguir ele faz uma distinção entre luz e trevas. Então, quando ele se revela, ele se manifesta fazendo esta divisão entre luz e entre trevas. Olha o que está escrito em João capítulo 1, versículos 4 e 5. Nele estava a vida, em Jesus, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João vai trazer para a gente uma ilustração da obra redentora de Cristo ante a posição do mundo, ou a oposição do mundo. O que é trevas? É a oposição da luz. O que é luz? É a dissipação das trevas. Enquanto as trevas simbolizam a ignorância espiritual, simboliza o pecado, simboliza a separação, simboliza essa condição de perdição do ser humano, por outro lado, a luz simboliza a revelação da graça. A luz simboliza a revelação de um caminho de salvação. Entre trevas e luz, a luz evidencia aquilo que estava escondido, aquilo que estava de fato perdido. Então Cristo é a luz que dá vida, porque João vai dizer, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 8 e 12, o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta luz da vida é a luz que evidencia, que abre o leque, que traz a possibilidade do ser humano ser salvo através de Cristo. Mas é necessário estar iluminado pelo próprio Cristo. Essa luz aqui de Cristo ilumina a mente do ser humano, ilumina o coração do ser humano.
Aqueles que recebem esta palavra são iluminados, esclarecidos. Esse esclarecimento é um entendimento e uma comunhão direta com Deus, mas isso só é possível através do Evangelho iluminador. E o Evangelho é a luz do próprio Cristo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Paulo diz: o Deus deste século, que é Satanás, por meio do pecado, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Se eu estou em trevas, significa dizer que eu não entendi o Evangelho. Se eu não entendi o Evangelho, eu não conheço a glória de Deus. Que glória é essa? É a glória da graça, é a glória da salvação. O pecado faz isso, endurece o coração do ser humano, impede muitos de enxergarem a verdade. Que verdade é essa? O Evangelho de Cristo Jesus. Apesar disso, apesar das iniquidades, apesar do pecado, apesar desta cegueira espiritual, Jesus é a luz que continua a brilhar até os dias de hoje. E essa luz continua brilhando para transformar vidas. Essa luz continua brilhando para transformar pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aí, meu irmão e minha irmã. Porque esta luz nos iluminou até os dias atuais. E essa luz nos chama, há um chamado dessa luz. E esse chamado é muito lindo e requer resposta, porque quem responde a esta luz com positividade, com satisfatoriedade, isso significa dizer que ele vai passar de um estado de trevas para a luz. Isso é muito lindo. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um chamado aqui. Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Só um povo eleito, só um sacerdócio real, uma nação santa, um povo que é adquirido, é o povo que respondeu a esse chamado iluminador dessa luz que é Cristo Jesus. Então devemos refletir sobre isso, que o Evangelho não apenas nos ilumina simplesmente, mas transforma, nos tornando portadores desta luz, porque Pedro vai dizer, nos chamou das trevas para que nós anunciemos essas virtudes. Então nós somos portadores dessa luz que nos alcançou. Devemos refletir sim, tá? Devemos refletir sobre isso. Cristo é o nosso Deus e devemos viver como luz. Olha o que a Bíblia diz: porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5 e versículo 8. Então o segundo ponto desse último tópico fala sobre o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa! Um presente que nós não merecíamos, mas fomos privilegiados em nos tornarmos filhos de Deus. Devemos agradecê-lo todos os dias. O comentarista diz que enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé, isso é muito importante, pela fé no nome de Jesus. Então, meus queridos irmãos, a filiação divina é um dos maiores privilégios, que são concedidos, mas somente àqueles que creem em Cristo Jesus. É mediante esta fé que eu vou ser considerado filho de Deus. É muito importante entender isso aqui. Não é apenas olhar para o céu e dizer, eu sei que Deus existe. Não é isso. Não é só frequentar um culto na igreja. Não é isso. Não é só dizer e perceber que Jesus é poderoso. Não. Você precisa ter fé. Só se você crer literalmente em Jesus, Filho de Deus, o encarnado que morreu, padeceu e ressuscitou para nos salvar, crendo assim, você pode ser considerado filho de Deus. Então o apóstolo João, neste evangelho, vai deixar bem claro para a gente que esse processo de filiação, de adoção, não está cabido na encarnação meramente humana,
ou na descendência meramente humana. Ele vai deixar bem claro para a gente que essa descendência natural vai nos tornar o quê? Apenas criaturas a partir de Adão. Mas a filiação, a adoção, sermos chamados de filhos de Deus, é necessário que haja um novo nascimento, só com uma nova mentalidade, com uma nova identidade. Então esta filiação é uma condição que vai trazer uma nova identidade, uma nova roupagem. E essa nova roupagem só pode ser mediante a fé em Cristo Jesus. E João vai deixar bem claro que isso não é de uma forma automática a todos os seres humanos. Não é bem assim que funciona. Mas esse é um presente dado àqueles que creem. Há um grupo seleto. Esse grupo seleto é o grupo dos que creem que podem ser filhos de Deus por meio de Cristo. Olha o que Gálatas 3:25, Paulo vai dizer: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo está deixando bem claro aqui que a fé é o meio pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus. Não há outra forma, não há outra possibilidade. Então não é pela força humana, não é pelo que eu faço ou pelo que você faz, não é pelo que nós somos, não é assim pelas obras que nós fazemos, mas pela graça de Deus, e ela é mediante a fé, não é pelas obras para que ninguém se glorie. É o que a Bíblia vai trazer para a gente. Então Jesus explica essa verdade para Nicodemos. Quando ele vai dizer para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer: na verdade, Nicodemos, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outro momento do mesmo diálogo, na mesma conversa, ele vai dizer para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que ele está dizendo é necessário nascer de novo, Nicodemos, uma nova identidade, uma identidade de filho, para poder entrar no céu. É diferente, Nicodemos. Não é aquela da criação, não é ser apenas criatura, mas é ser uma criatura, porém filho, por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que ele diz nesse mesmo episódio: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, aquele que veio de Adão, Nicodemos, é apenas a criatura. Mas aquele que nasce a partir de mim, da fé genuína em mim, esse sim é considerado um filho. Então é necessário nascer de novo. Como eu posso saber, como você pode saber se somos filhos de Deus? Se nós tivermos uma consciência espiritual de que nascemos de novo, somos nova criatura, só assim nós podemos dizer que somos pessoas salvas em Cristo Jesus. Isso é uma dádiva, isso é graça, não merecemos, mas mediante a fé somos chamados filhos de Deus. Para encerrarmos então a lição de hoje, vamos para o terceiro e último ponto desse tópico, que vai falar sobre a manifestação e a habitação do verbo. Como é que isso aqui vai ser entendido por nós, esta questão da habitação? O comentarista vai dizer que a frase escrita pelo apóstolo João, o verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo aqui possui uma conotação muito mais rica, muito mais profunda do que qualquer conceito filosófico. Por quê? Porque Deus entrou na história. Olha que coisa linda. Deus entra na história, uma história que fora escrita pelo seu próprio dedo, pelo seu próprio punho. E ele se insere, ele é incluso nessa história. Isso é muito importante. Olha o que João 1,14 está escrito: e o verbo se fez, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Então, diferente de qualquer conceito filosófico que nós podemos trazer ou poderíamos trazer aqui, esta manifestação não é apenas uma ideia, não é apenas um rito, não é apenas uma força abstrata, não, mas é a própria presença. É Ele visível, palpável, tangível, habitando entre nós. Então Deus e a sua habitação está sendo visível através de Cristo. Então nosso comentarista fala sobre a habitação do verbo. Em que sentido? Aonde esse verbo habitaria? Entre nós, no meio do seu povo. Isso é muito importante, porque o termo, quando João vai utilizar nesse versículo dizendo que ele habitou entre nós e vimos a glória de Deus, esse habitou que João está trazendo aqui é remetente ao que acontecia no Antigo Testamento, quando Deus ele habitava no meio do seu povo. Olha o que está escrito na palavra do Senhor: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, o meu povo,
e a minha alma não vos aborrecerá. Levítico capítulo 26, versículo 11. Então, no Antigo Testamento, a habitação de Deus era o tabernáculo, aquele tabernáculo móvel, aquele que ficava exatamente no deserto. Ali era o local da simbologia, da presença de Deus. Agora, quem é que evidencia a presença de Deus? Não é mais o tabernáculo. Agora quem evidencia a presença de Deus é o próprio Cristo. Olha o que está escrito em Colossenses 2:9. Porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo encarnado que provém toda a plenitude da divindade. É nele agora que há a habitação visível, não é mais o tabernáculo. Então, em Cristo está presente a maneira completa e perfeita de Deus se manifestar. Jesus, ele reafirma essa habitação, ele reafirma isso de forma contínua e de forma espiritual entre as pessoas, mas é apenas para aqueles que creem em seu nome. Ele evidencia isso para as pessoas que creem e têm fé em sua obra salvífica. Olha o que está escrito em João 14:23. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Glória a Deus. Esta habitação é para aquele que faz o quê? Que ama o Senhor. E aquele que ama o Senhor guarda a sua palavra. Só quem é uma pessoa salva na pessoa bendita de Jesus, só aquela pessoa que já teve contato com o Evangelho, contato com a luz, que é uma pessoa que está iluminada por esta palavra de graça, é que pode de fato ter esse privilégio de dizer que é moradia do Espírito Santo, que é templo do Espírito Santo, aonde o Senhor habita. Então a encarnação de Jesus não foi apenas um evento histórico para a gente contar para os nossos netos, para os nossos filhos, mas sim uma realidade divina, comprovada biblicamente falando. Então Deus, ele deseja habitar no coração de cada crente, no coração de cada pessoa, mas essa pessoa precisa estar iluminada pelo Evangelho para que possa então receber Jesus não como visitante, mas sim como morador. Então, para encerrarmos aqui a nossa lição de hoje, nós devemos aprender com esse tópico de número 3, que por meio da manifestação do Verbo, o Verbo de Deus, a luz do mundo, nós temos a bênção de sermos considerados filhos de Deus. O nosso comentarista encerra esta lição falando que nós tivemos a oportunidade de iniciar o estudo desse trimestre no Evangelho segundo escreveu João, mostrando a sua relevância e o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho segundo João uma obra única no Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Como eu sei que eu sou filho de Deus? Como você sabe que você é filho e filha de Deus? Se você tiver uma consciência espiritual de que você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura que está sendo regido pelo Evangelho de Cristo, então você é considerado, você se tornou filho e filha de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso só foi possível porque o Verbo se tornou em carne. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que Deus abençoe sua vida. Encerramos aqui então essa nossa aula de número 1, a nossa primeira lição maravilhosa. Só relembrando que nesse trimestre falaremos sobre o Verbo se fez carne. Não merecemos, mas a sua graça nos alcançou. Deus abençoe sua vida. Nos encontramos na nossa próxima aula, tá? Na aula de número 2, que traremos o tema O Novo Nascimento. Deus abençoe sua vida, tá? Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Se você é novo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber os próximos vídeos e também as próximas aulas da nossa EBD Transformadora. E você que já é inscrito no nosso canal, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco, tá? Coloque nos comentários o que você achou da aula de hoje, o que você pode acrescentar, talvez até o que você discorda também, não tem nenhum problema. A gente está aqui para conversar
avançar mesmo, tá? Mas não esquece do like, porque isso é muito importante e é uma forma gratuita que você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo episódio da EBD Transformadora, o conhecimento que promove mudança. Deus abençoe sua vida.